Bom dia para todas as pessoas que estão aqui. Vejo que a gente tem representantes da Secretaria Estadual da Educação, estou vendo Silvana. Se tiver uma outra pessoa, sinaliza aí. Não sei se Silvana também está hoje aqui como SECBA, que a Silvana é multi, ela atua em vários espaços. Então, se tiver outra pessoa, puder sinalizar aí no bate-papo, só para a gente ir se aproximando. Então, que bom que vocês estão aqui, reservaram a manhã de hoje para esse bate-papo super importante. Dani, seja muito bem-vinda. Então, a gente está vendo aí o nome Daniela, mas a gente chama carinhosamente de Dani. Acho que Dani é quase a identidade dela já, que a gente vem sempre se reportando a ela assim. Muito obrigada pela sua disponibilidade para a gente trocar aqui nessa comunidade saberes sobre a nossa principal pauta hoje, né, que é o uso da plataforma para melhor implementar a estratégia buscativa escolar. Então, antes da gente passar para a Dani, eu queria só contextualizar assim, porque nós estamos aqui, porque tem algumas pessoas que são mobilizadores, mas assim, é muito importante que vocês permaneçam até o final, porque aí já ajuda no município. A gente tem percebido que o coordenador operacional, ele tem dialogado pouco com o mobilizador de educação, do selo Unicef. Então, fica parecendo que a gente está tratando de duas coisas. A gente vai precisar, em algum momento, planejar ações diferentes para as duas coisas, mas a gente precisa dialogar e conversar sobre elas para a gente dar conta de alcançar os resultados que precisamos. Então, além das metas, tem um resultado que é um resultado assim precioso para nós, que é assegurar o direito à educação de todos os estudantes baianos. Então, hoje, por exemplo, nós estávamos conversando no grupo sobre uma estudante cigana, da comunidade cigana. A família entendeu que a partir dos 12 anos ela não precisa mais ir para a escola, ela não vai mais para a escola. Isso é absolutamente comum dentro da comunidade cigana. E nós que estamos na gestão da educação pública, vamos precisar compreender todos os direitos e todas as diretrizes das comunidades tradicionais. Primeiro, saber quais são as comunidades tradicionais e o que a legislação nos orienta para atuar com as comunidades tradicionais. Então, essa família, ela precisa ter clareza de que a escola é espaço seguro, e é espaço seguro para acolher essa jovem, que dentro das suas especificidades e que nós estamos preparados para respeitar a cultura e iniciar um processo de um currículo intercultural que dialogue com a comunidade cigana. A nossa ação nesses casos não pode ser acionar imediatamente o conselho tutelar para, com medida da força, essa criança voltar para a escola, né? A gente vai precisar pensar quem é esse sujeito, em seu conceito e em seu modo de vida cigano. Então, eu gostei muito de ter começado o dia hoje com esse debate, porque a gente vai percebendo o universo amplo que é o universo da educação. Então, hoje nós estamos aqui para nos fortalecer com a estratégia. E aí, Dani, a gente fez um levantamento de demandas com os coordenadores operacionais. Nós soltamos uma pesquisa para a gente entender o que era extremamente necessário para que a gente apoiasse tecnicamente esses coordenadores operacionais para movimentar ainda mais a estratégia. E aí, como um dos principais resultados, como a gente já está com o horário um pouquinho avançado, eu vou apresentar o resultado dessa pesquisa em um outro momento. Mas a gente teve quase 100 respondentes. E desses, 98% disse que precisava aprender mais sobre a plataforma. Então, essa foi uma grande evidência e por isso decidimos começar por aqui. Então, o nosso foco hoje é desvendar essa plataforma e, a partir de hoje, usá-la como instrumento de fortalecimento da implementação da estratégia. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra para a Dani. Então, lembre que hoje a gente tem um foco. O foco é o uso da plataforma.
E aí, certamente, Dani, vai aparecer algumas perguntas sobre a frequência, porque tem algumas pessoas também com bastante dúvidas sobre a frequência. Então, vamos juntos, vamos combinar de levantar a mãozinha, aproveitar bastante a presença de Dani e a gente agora implementar sem dúvidas e com tranquilidade. Dani, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade e fica à vontade aí para saudação e início aí da tua apresentação. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada aí pelo convite, Ana, Modu. Satisfação poder conversar com minha querida Bahia, da onde minha família é toda também. Então é sempre bom a gente voltar um pouquinho para casa. Eu vou bem direta hoje para a gente já ir para a plataforma, né, Anne, para a gente ganhar tempo, porque a plataforma tem muitas coisas, muitos elementos, e acredito que vocês têm algumas dúvidas aí bem diretas para tirar sobre ela. Então eu já vou entrar rapidinho para a gente ganhar tempo, e aí à medida que eu for apresentando, queria combinar, Anne, a gente ir aba por aba, e quem tiver dúvida, a gente para, não espera apresentar tudo, não. Eu apresento a aba, aí já para, e ainda tenho dúvida, que aí pode ou pôr no chat, você lê para mim, porque eu vou compartilhar, não vou ver a tela, né? Ou põe no chat, ou abre para falar, e aí a gente tenta passar rapidinho, uma por uma, tá? Boa, Dani, combinado. Pode ser? Então eu vou lá, e aí vou convidar vocês a entrarem comigo, tá? Porque aí tudo que eu for mostrando, vocês já podem olhar também. Então, peraí que eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu achar agora onde, que eu tô com um monte de coisa aberta. Entrou, né? Agora. Entrou. Tá, eu até tô entrando aqui hoje a gente vai entrar na teste. Certo. Um e-mail diferente, porque nesse daqui vocês vão ver a matriz de risco exatamente como o município lá na ponta vê. Então, quem quiser entrar aí, eu vou até copiar aqui, Anne, para facilitar. Deixa eu pôr aqui no chat para vocês. Então, esse é o login, e eu vou pegar aqui agora a senha. Opa. Vou voltar aqui. Aí quem quiser pode ir acompanhando a teste, vocês sabem. Deixa eu pôr também aqui o login para ficar mais fácil. Então tá aqui no chat para vocês o login, a senha e o endereço da teste. Eu vou voltar para lá para entrar então. Tá aparecendo ainda, né? Aparece sim, tá. Dani. Então eu vou entrar aqui com esse município, que é Campina Grande, tá? E aí só rapidinho para a primeira coisa, né? Vocês já conhecem aí a matriz de risco, que é super importante para o acompanhamento aí da meta. Ela fica aqui na aba painel. Então a gente tem aqui um geral, né? Dani. Oi? Ô, Dani, desculpa eu perguntar. Nós temos que entrar nesse endereço que você colocou aí? Isso, Se vocês quiserem para ir, a gente vendo item por item, fica melhor vocês navegando junto. Na verdade, é a plataforma igual a de vocês, né? Mas eu tô aqui na teste só para a gente ir aba por aba. Tá? Então, eu entrei aqui nesse município fictício. E aí a primeira aba é a painel. Aí aqui eu só estou chamando a atenção de vocês para a matriz de risco. Pode entrar. Pode entrar aí. Eu vou entrar na minha plataforma. Não, você vai entrar nessa. Você pode entrar na sua, mas o que eu estou compartilhando aqui é uma outra, que é da teste. Se vocês quiserem entrar na teste também para ir vendo, não tem problema. Para entrar na sua, né? Você vai entrar com seu login, sua senha, na oficial. E essa daqui é a teste. Se vocês quiserem acompanhar exatamente onde eu estou, vocês podem vir aqui. E aí, Neide, é bacana assim que a única diferença é que na plataforma teste você vai poder treinar. Na sua plataforma, tudo é de verdade. Mas nada de eu perdi o... Então eu vou postar lá novamente e você acompanha, tá bom?
Então vamos lá, matriz de Certo, risco. mas aí teria como você. A minha internet. Teria como você colocar novamente a senha e o login para a gente poder entrar? Tá no Acabei de chat. fazer isso. A Anne colocou aí no chat. Teria como. A Ok, internet caiu, Neide? ok. Beleza? Então, nós vamos entrar na teste. Fecha a de produção de vocês agora, tá? Se vocês estiverem com a plataforma de vocês, a da vida real aberta, e vocês quiserem usar essa de teste, eu vou orientar que vocês fechem a de produção. É porque minha internet aqui está caindo. Tá. Aí fecha a de produção, tá? Para não ter perigo, porque como elas são iguais, daqui a pouco você anota uma coisa testando e vai parar na de produção. Então, se você for usar essa aqui da teste, só para ver, fecha aí a da produção, tá? Vamos todo mundo trabalhar juntos na da teste, que eu acho que facilita. Ok? A primeira coisa... Oi. Dani. Oi. Rita. Ô, Dani, é o seguinte, eu já tentei 3 vezes e aí tá dando uma mensagem que o usuário ou senha é incorreto. Isso, vou fazer o seguinte, fecha a de vocês, a de produção, e abre a teste aqui. O que vai acontecer? Vocês vão vir aqui, ó, vem comigo aqui, opções avançadas, tá? Logo embaixo, vocês vêm aqui na teste, para escolher a teste. Coloca usar, vai estar aqui, aí ela vai ficar igual tá a minha aqui agora, atual. Aí vocês vão conseguir entrar, porque o que acontece? Como vocês muitas vezes abrem a de vocês, que é a da vida real, o sistema vai perguntar, porque são várias APIs, tem aqui a da vida real e a da teste. Então você vai dizer, eu estou trabalhando na da teste agora. Tá? Então vou pôr aqui, é só marcar opções avançadas e escolhe aqui, ó, testes, tá vendo? Que é essa segunda. Tem que ficar marcado em verdinho, assim, atual. Aí vai entrar. Então, painel, vamos lá. Aqui no painel, eu acho que um painel é só o resumo da situação do município de vocês, né? Como é que tá. Então, ele é mais simples, é só uma visão geral. O que eu queria só chamar a atenção aqui com vocês é a matriz de risco, que é super importante aí de vocês, que são coordenadores operacionais, acompanharem, mas principalmente em articulação com o mobilizador da educação, que é o que a Anne falou, né? Que é a pessoa que precisa estar acompanhando muito junto aí a buscativa para o cumprimento das ações do selo. Então, quando a gente implementou a matriz, todo mundo estava em vermelho, porque todo mundo estava começando a contabilizar as suas metas. Então, vocês receberam tudo igual tá essa aqui para mim, ó, em alto risco. Por quê? Porque era o começo da ação lá em novembro, que foi quando a gente liberou isso para vocês, tá? Cada município tem a sua meta direitinho, a meta é individual, tá? Do município, feita com base no número absoluto de abandono escolar que o município reportou lá no censo escolar. Então, esses dados, quem gerou foram vocês mesmos, é o dado do município, não é da cabeça do Unicef, né? O município reportou lá no censo escolar quanto de abandono ele teve, a gente puxou esse dado e contou quanto é que daria 40% desse valor, que é o atingimento da meta até o 31 de março de 2023. Então, desde 1º de novembro até o dia 31 de março do ano que vem, vocês têm esse prazo para o alcance dessa meta dos 40%, ok? Quando o município só realizou até menos de 20% daquela meta, ele está em alto risco, porque ele ainda está muito longe do alcance, por isso que ele está aqui em vermelho. E aqui na pizza, ele ainda está em alto risco. À medida que vocês forem fazendo as rematrículas e o sistema for contabilizando, aí, quando vocês chegarem entre 20% e 49% das rematrículas, vocês já caem para amarelo. Opa, já estou fazendo metade praticamente da minha meta. Então, aqui vai aparecer médio risco, amarelinho. Aqui no gráfico de pizza também vai andar, vai começar a aparecer o amarelinho de vocês, vai estar médio risco. E quando vocês estiverem quase no fim, de 50% a 99%, vocês já estão no verde, vocês já estão quase na fase final para o atingimento da meta. Então, aqui vai estar escrito baixo risco, vai estar em verdinho,
E aqui também a pizza, vocês vão ver que ela vai mudando de cor, vai ficar verde. Até chegar um momento em que vocês vão atingir 100% da meta, que aí fica no azul. E aí aqui vai ficar tudo azulzinho, vocês vão receber um parabéns, porque alcançou a meta, mais um parabéns com uma ressalva. Parabéns, mas ali era o mínimo aceitável, porque a gente tem ainda muita criança e adolescente que precisa ter o direito à educação garantido. Então, não é porque atingiu a meta que a gente vai parar de olhar para a criança e adolescente que está fora da escola como, né, se não fosse uma necessidade do município trabalhar. Precisa continuar trabalhando. A busca ativa ela é contínua, ela não existe para atender uma meta do selo, ela existe para atender a política pública de garantia do direito à educação. Então, eu acho que tem que ter essa visão de continuidade da estratégia, tá? Para o selo, eu até alcancei minha meta, e isso é muito bom, muito importante, mas eu tenho que continuar trabalhando, né? Porque dentro da política pública, o nosso município tem aí a obrigação de garantir o acesso à escola para todas as crianças e adolescentes, beleza? Então, a matriz aqui, ela é bem boa para acompanhamento e para vocês não se perderem, não deixar tudo para a última hora, né, gente? Ó, desde 1º de novembro do ano passado, vocês estão podendo contabilizar a rematrícula. Então, vai trabalhando, assim, o começo de ano é um momento bom, né? Quando as aulas voltaram, muitas escolas já viram quem não conseguiu voltar, quem abandonou no meio do caminho, principalmente porque teve pandemia. Então, mesmo a gente já está no fim de março, mas assim, ainda é momento bem bom de ver quem ficou para trás e que precisa ser localizado muito urgentemente para voltar para a escola e estar aqui no fluxo da busca ativa escolar, ok? Vou passar para a próxima aba aqui de configurações, podemos? Dani, tem 2 pessoas aqui com a mão levantada e acho que a gente pode abrir, não é? Pode. Gente, se for pergunta que eu consigo responder no bate-papo, vamos explorar bastante o bate-papo, que aí eu ajudo. Para mim aqui, a primeira é Anne, depois Aldineia e depois Marta. Vamos só tentar ser bem breve para dar conta de você. Porque temos muita aba para ver. É rapidinho. Dani, quando eu abri minha matriz, eu me assustei, porque eu estou tendo contato agora com esse painel, e aí o meu está no vermelhíssimo, 20%. E eu tentei entender, ontem inclusive estava assistindo todos os seus vídeos para tentar entender essa situação. Mas uma coisa ainda não ficou clara para mim. Eu tenho 13 casos de rematrícula que estão em atrasos, porque era outra gestão, não deu andamento, e eu tenho 38 casos encerrados. Então, assim, o que para mim, agora, nesse momento, que influencia em conseguir essa meta, eu vou dar andamento nas 13 rematrículas, que foram casos de 2019, e aqueles casos encerrados, eu preciso reabrir esses casos, ou pelo menos investigar, porque eles já foram dados como encerrados. Eu fiquei muito na dúvida quanto a isso. Tá, caso encerrado está encerrado, não precisa mexer nele, tá? Não esquece ele. Os casos que você tem que ainda estão em aberto, você pode investigar para dar continuidade. Agora sim, é um caso lá de 2019. Imagina, esse menino já, eu não sei, ele já chegou a ser rematriculado? Ele apresenta como rematrícula e agora eu já coloquei para os agentes comunitários localizar essas pessoas para ver realmente qual é a situação atual. Entendeu? Tá. Eu já estou começando, mas minha dúvida era se eu precisava reabrir os casos encerrados. Não, nem pode. Não, né? Você não consegue reabrir caso encerrado, inclusive. Encerrado está encerrado. Essa não reabre, tá? O caso que foi concluído com sucesso, ele foi concluído. Pode até ser que essa criança que passou uma vez pelo fluxo da busca ativa e concluiu com sucesso, lá na frente, infelizmente, vocês podem encontrar ele fora da escola de novo. Aí ele vai entrar como um novo caso, tá? Se já foi concluído direitinho, com sucesso e etc. Mas a gente não reabre um caso que foi concluído, ok? Os que estão em andamento, é isso, aí tem que agora acelerar esse andamento. Olha, eu estou aqui parado e isso é uma coisa bem importante de vocês verem. Tem muito município, gente, mas muito município que está estacionado aqui na etapa de pesquisa. O que acontece?
Muito município está conseguindo até dar o alerta, criar o alerta lá na plataforma, fazer tudo, mas não dá andamento ao caso, está aqui parado. Ele só faz o alerta, e aí a primeira etapa, quando ele... Que, ó, todo alerta que é aceito, vira um caso, ok? Porque significa assim, joia, procede, eu vou dar seguimento. Então, todo alerta que foi aceito virou um caso. Quando ele vira um caso, ele tem que andar, ele tem que seguir o fluxo de casos, que é pesquisa, análise técnica, gestão, rematrícula e observação, que são essas etapas aqui que a gente podia até ver elas primeiro antes de ir para configurações. Né? Então, tem que dar andamento, porque isso daqui é que vai informar para a gente que o município está cuidando daquela criança e adolescente. Tá? Então, o que acontece? Tem muito município que está parado aqui, que não está evoluindo os casos, ou seja, ele não está cuidando daquele caso. Então, precisa começar a olhar para eles e dar seguimento nele. Então, você vai tanto dar seguimento nesses que você já tinha aí dentro da plataforma, ver se eles procedem, porque como são casos muito antigos, eu não sei o que pode, de 2019, imagina, de lá para cá pode ter acontecido muita coisa, né, na vida desse menino. Ele pode até já estar na escola, talvez você vai ter até que cancelar e começar de novo, eu não sei, porque são coisas de quase 3 anos atrás. Então, você dá uma investigada da situação que ele está e também começa a trabalhar com novos casos que você tem que colocar para dentro da plataforma. Tá? Novos alertas, esses novos alertas precisam ser aceitos, precisam virar casos, dar seguimento, até chegar na observação, que é quando a gente vai ter a garantia de que eles realmente estão dentro da escola. E aí isso começa a contabilizar aqui para alcance de metas. Ok? Ok, obrigada. Tem mais uma pergunta? Temos mais 2 pessoas aí para falar. Já contemplou, gente? Enquanto elas estão abrindo o microfone, Dani, tem uma pergunta bem importante, que é assim, quem já bateu a meta? Quando entra novos dados de matrícula 2021, terá nova meta? Como é que é? Repete, por favor. Repete? Quem já bateu a meta? Quando entrar novos dados da matrícula 2021, terá nova meta? Não, são 2 metas, 2 períodos de medição da meta. Um primeiro até 31 de março de 2023, certo? Se o município já cumpriu, ele nem esperou chegar no dia 31, né? Dessa meta aqui que está estabelecida para ele. Vamos supor aqui, esse município fictício nosso, a meta dele é alta, ó, 669. Vamos supor que ele fez 669 rematrículas. Ele bateu a meta já para a primeira medição, que é 31 de março de 2023, tá? Então, ele bateu a meta, mas ele pode continuar matriculando, que é o que a gente está falando. A busca ativa não existe para bater meta. A busca ativa existe para colocar criança e adolescente dentro da escola. Quando chegar aqui em março de 23, a gente vai ter uma segunda medição da meta, que aí nós vamos dar para vocês uma outra meta com base no abandono escolar de 2021, e aí com medição até março de 24. Então, para o selo, são 2 ciclos de medição. Esse atual, que vai até 31 de março, e depois, quando chegar em abril do ano que vem, vocês vão receber de novo um outro lote de metas para cumprir até março de 24, mais 1 ano para cumprir com essas novas metas, entendeu? Agora, quem já bateu, ótimo. Continua trabalhando, colocando criança e adolescente dentro da escola, e depois, lá na frente, vai chegar uma outra medição. Mais alguma coisa? Dani, acho que a gente pode ir seguindo, porque tem Aldineia e Marta, mas eu acho elas não abriram o microfone, acho que a gente pode seguir. Talvez já tenha... Oi, eu também abri o microfone. Olá. Pronto, pode falar. Aldineia e Marta, e a gente encerra esse bloco, pode ser? Certo. A minha dúvida é em relação às crianças que rejeitei,
pois foram encontrados matriculados nas escolas. Vieram oriundos da escola particular para a escola municipal, e nós encontramos com a matrícula tudo certinho, as crianças estudando, e esse alerta foi de 2019, e nós encontramos, né, em 2020, 2021, essas crianças. Então, rejeitei, né, a opção de rejeitar o caso, não foi o contrário. Então, fica na dúvida se, por que não mudou o meu quadro lá, né? Ainda está em risco, alto risco, em vermelho, sendo que eu tenho só 7 hoje que não foi encontrado, menos 3 que encontramos em Salvador, outro em Lauro de Freitas, e aí tchau. E foram encontrados aqui na região metropolitana, né, essas 3 crianças, adolescentes já matriculados também, encontramos através do INEP, na busca no INEP. Colocamos o nome e conseguimos encontrar essas crianças. Mas ainda assim não consegui na plataforma, só consegui que um fosse aceito, porque os outros eu preencho tudo direitinho e lá, quando no campo enviar, aparece de novo que eu tenho que enviar letra e número, sendo que é só tipo número e CPF. Aí aparece informe letras e números. Aí volta tudo de novo. Informe letras e números, lugar no campo, que é só para números. Então, não estou conseguindo passar adiante, mas esses 2 que nós encontramos, que seria, no caso, eu teria saldo negativo em 4. Negativo não, assim, em busca ainda, né? Para ver o que houve, em que região que está. Acredito que não estão mais no município, porém, queria encontrar se estava matriculado em alguma região, né? Na região próxima que vivinham. Então, eu tenho que continuar, assim. Aí eu queria orientação em relação à plataforma. Você trouxe várias coisas diferentes. Vamos lá. Quando um alerta, tem diferença entre o que é alerta e caso, gente. São 2 coisas diferentes. Um alerta pode ser aceito ou rejeitado. Eu acho que eu não tenho nenhum aqui, que esse município eu criei novo agora por causa do selo, mas eu não tenho nenhum. Quando você cria um alerta, ele fica lá, a listona de alerta. Esse alerta pode ser aceito ou rejeitado. Quando é que a gente rejeita um alerta? Quando ele não procede. Igual você falou, a criança já estava na escola. Se ela já estava e ela não é vulnerável, ela não está com risco de abandono, não tem nada, não faz sentido eu dar seguimento a um caso que não precisa, né? Eu tenho que centrar esforços naqueles casos que precisam realmente da busca ativa escolar. Então, pode rejeitar um alerta se achar que ele não procede. Quem abaixa a planilha de estudantes não localizados, porque tem muitas formas de fazer alerta, muitas, né? Usar a planilha de não localizados do censo é uma das formas, mas ela não é a única. A gente não faz buscativa só com a planilha do Educacenso. Tem aquela buscativa que a gente faz, que é aquela de porta, por isso que a gente tem o grupo de campo, né, dos agentes comunitários, que é aquela que é feita de porta em porta, que esses agentes estão nos territórios, estão em contato com as famílias. Então, essa é a buscativa mais dentro da comunidade que a gente tem. Então, pode ser fazendo a buscativa de porta em porta, baixando o dado do Educacenso, pode cruzar dados com outras políticas. Por exemplo, vocês podiam cruzar dado com o Sistema Presença, que é lá o do MEC junto com o Auxílio Brasil. Pode ser por meio de uma relação de abandono que a escola tenha. Ou seja, existem muitas possibilidades de porta de entrada para a busca ativa escolar via alerta, tá? Então, não pode ficar preso só à planilha do Educacenso. Aquela planilha, ela é um indício da exclusão escolar, mas não significa que todos os nomes que constam ali, de fato, estão fora da escola. Tanto que o nome da planilha é de não localizados, a gente não sabe o que aconteceu com eles, não é uma planilha de alunos excluídos, é não localizados, vem esse processo de investigação por parte do município. Olha, a gente tinha 10 na nossa planilha, 5 estão na escola, rejeito o alerta e eu vou trabalhar com aqueles 5 que procedem. Fora aqueles 5 que procedem, eu vou fazer a busca ativa de porta em porta e conseguir achar mais 20. Eu vou cruzar com a escola ou com o Auxílio Brasil, achei mais 30. Ou seja, isso é dinâmico e o município vai o tempo inteiro fazendo a localização, identificando criança e adolescente que está fora da escola. Então, ele pode rejeitar esse alerta se não proceder e pode aceitar se proceder. Quando aceitou um alerta,
Vou criar um alerta bem rápido aqui só para a gente ver isso. O nome da menina é Anne. Vou fazer só com o que é necessário. Só para a gente ver aqui. Pior que eu tô com a internet que tá uma benção, viu, gente? Vamos pôr aqui 2010, tá? Aí vou colocar aqui qualquer... Anne tá grávida. Mãe da Anne. É Anne com Y que eu pus aqui? Endereço, vou pegar aqui um que já existe. Eu tô no município fictício de Campina Grande, então vou pôr Campina Grande aqui. Campina Grande. Quando esses motivos de evasão escolar não coincidir com a realidade do município, o que é que a gente pode colocar? Porque eu estou com um caso desse Gente, de algum vamos combinar de levantar a mãozinha para não cortar o raciocínio de Dani? E aí, quando Dani terminar, a gente abre? Ok, Anne, desculpa. Criei o alerta aqui da Anne, tá? Esse alerta tá aqui pendente. Aí eu vou entrar nele, ver se ele procede. Eu aceitei. Aceitou, já saiu daqui, né? Virou um caso. Todo alerta que é aceito vira um caso imediatamente. Aí já está na outra aba que é a de casos, não é isso? Então, a Anne já veio para cá e vai compor aí com todos os casos que eu tenho. Então, já achei ela aqui. Agora, né, vem outra etapa de cuidar disso. Que aí vem as outras questões aí que a colega anterior trouxe. Vem agora outra etapa. Então, o alerta já foi, o alerta é só uma porta de entrada, que eu vou aceitar ou vou rejeitar, e quando eu aceitei, eu vou trabalhar já nessa perspectiva de virar um caso. E aí, um caso tem que seguir todas essas etapas aqui da buscativa escolar. Claro que essas etapas aqui, gente, para efeitos de registro, elas vêm tudo bonitinha, uma atrás da outra. Na vida real, eu sei que as coisas são muito mais dinâmicas, né? Às vezes o técnico verificador está fazendo uma pesquisa aqui e alguém já rematriculou junto, né? As coisas são mais misturadas, mais ao mesmo tempo. Só que para registro não teria como a gente colocar tudo misturado. Então, tem todas as etapas bonitinhas aqui. Mas isso é feito na vida real de uma maneira mais dinâmica, mas depois tem que vir preenchendo aqui organizadamente dentro do sistema. E aí vocês têm que vir fazendo todas essas etapas aqui, que aí vem a grande questão. Os municípios estão estacionados aqui. Significa o quê? Que não está, o agente, né, consegue até subir alerta para a plataforma, ou tem agente comunitário trabalhando no campo, ou usou a planilha de não localizados, mas a outra etapa, que é quando vira caso, que é aqui, o técnico verificador fazer a abordagem familiar lá com a família, para entender o que está acontecendo, porque no buscativo a gente não quer só descobrir, identificar que está fora da escola, a gente quer descobrir por que está fora, e esse porquê que está fora a gente só descobre fazendo a pesquisa. Então significa o quê? Não tem técnico trabalhando, não tem técnico indo fazer essa abordagem com essa família. Isso precisa ser planejado e organizado muito imediatamente aí, né, por vocês que são coordenadores operacionais. Vocês têm técnico verificador para fazer essa visita? Se não tem, tem que mapear aí dentro da educação, da saúde, da assistência, depende das secretarias que estão parceiras aí com vocês, para ter esses profissionais e conseguir avançar nas etapas do caso, tá? Em todas essas etapas aqui, tá? Não, mas estou falando geral aqui para os municípios todos. Então, tem que avançar em tudo. O que acontece? Para efeitos de rematrícula feita, o sistema, porque quando vocês estão aqui na etapa de rematrícula, eu não vou poder entrar porque a gente não chegou aqui ainda. Deixa eu pegar um caso que já esteja nessa etapa. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Tem um. Tá? Vocês vieram trabalhando. Trabalhando, fiz alerta, fiz a pesquisa, ou seja, um técnico verificador foi lá, conversou com essa família, viu, né, completou aqui todo esse formulário de pesquisa, fez a análise técnica que é mais simplesinha, que é só um detalhamento da análise, houve a gestão do caso, que é
a gestão é dizer o que vocês fizeram, para onde encaminhou, né? Por exemplo, dificuldades na gravidez, então encaminhei para atendimento na unidade básica de saúde. Estou pegando aqui um exemplo fictício, que é esse que está aqui. E aí chegou na etapa de rematrícula. Quando chega aqui, significa o quê? Que o município está apto para inserir os dados dessa rematrícula. Mas, se ele não inseriu esses dados aqui e salvou, o sistema não lê que a meta dele foi cumprida. Por quê? Aqui não está. Peraí, deixa eu terminar. Aqui não está dito a data que a rematrícula foi feita, não tem dito o nome da escola que ele foi matriculado, a etapa, nem nada. Então, o sistema entende que ele está na fase de rematrícula, porém, não preencheu os dados ainda. Quando preenche bonitinho e salva, imediatamente cai aqui para observação, porque já foi preenchida essa etapa e agora ele caiu para a próxima. Aí sim o sistema fala, agora eu tenho certeza que essa criança está na escola, porque todos os dados foram registrados. Aí, para o cumprimento da meta e aparecer lá na matriz de risco, ele vai puxar primeira, segunda, terceira e quarta observação, tanto faz. Caiu na primeira, ele já puxa, não precisa ser todas, tá? Porque a gente já entende que a partir daqui está dentro da escola. Então, não importa se está na primeira, segunda, terceira ou quarta, está na escola, que é o mais importante. Então, o cumprimento da meta é sempre a soma da primeira até a quarta observação, mais os casos que já foram concluídos com sucesso. Tá? Então, prestem bem atenção nisso. Estar na etapa de rematrícula não significa que ela foi feita. Tem que concluir a ação para ele poder contabilizar para vocês, tá? Então, da primeira até a quarta, mais os concluídos. O que vai acontecer? Pode ser que depois da rematrícula, aqui, ó, na fase de observação já, vocês cancelem um caso. Se você cancelou um caso de alguém que estava dentro da escola, isso decrementa da sua meta. Estava e não está mais. Então, às vezes, vai cair, gente. Eu fiz 3 rematrículas. Fui lá e cancelei uma. Se eu cancelei uma, eu fiquei com quantas rematrículas? 2. O sistema vai lá e vai colocar 2 rematrículas. Então, todo cancelamento que for feito aqui nessas etapas, vocês têm que prestar atenção, né, e fazer esse cancelamento com muito critério. Não estou dizendo que não é para cancelar o caso, não. Se for pertinente e justificável, tem que cancelar, é claro. Mas sabendo que pode, eventualmente, decrementar a meta de vocês, tá? Quando a gente cancela um caso aqui, precisa justificar, não é isso? Então, a gente ainda tem 3 exceções para ajudar vocês. Por exemplo, eu fiz a rematrícula, tá tudo bonitinho, dentro da escola, tá lá na fase de observação, infelizmente a criança faleceu, né? Isso sai da gerência de vocês. O esforço da política pública foi todo feito, mas infelizmente aconteceu alguma coisa que ela faleceu. A gente releva esse motivo. A gente continua contabilizando como meta alcançada. Criança não encontrada também, e mudança de município e estado também. Então, a gente considera, para atingimento da meta, essas 3 justificativas aqui: óbito, não encontrado e mudança de município. Agora, essas outras 2, caso duplicado e inserido por engano, aí a gente não vai aceitar, né, gente? Caso duplicado, inclusive, você está lá inchando a sua meta com uma coisa que não procede. Está errado isso. Então, realmente precisa ser cancelado. É importante que vocês cancelem. E inserido por engano também, tá? Então, tem só que prestar atenção nessa questão aí do cancelamento após a rematrícula. Se você cancelar numa etapa anterior, em análise técnica e tal, o sistema não está contabilizando para atendimento de meta, porque você nem chegou na fase ainda de estar dentro da escola. Então, se cancelou antes da observação, ele nem pegou para atingimento da meta. Por quê? Porque não estava rematriculado. Então, para a meta, é só a partir daqui das observações.
tudo que vocês fizeram aqui antes, e vocês podem fazer e precisam fazer se o caso exige, é diferente no sentido do cumprimento da meta, porque ainda não estava dentro da escola. Entenderam? Boa, Dani. Bom a gente ouvir a explicação toda, né? Que aí já vai respondendo muitas questões. Dani, tem uma pergunta legal que é assim: quais são os motivos que aparecem na plataforma quando a gente está cadastrando um alerta? Nenhum daqueles é o motivo. O que é que a gente faz? Que são esses aqui, né? Isso. Porque a gente tem motivo no alerta e tem motivo no caso. Os do caso, a gente intensifica mais, né? A gente abre o motivo para detalhar ele mais, igual deficiência. A gente abre por tipos de deficiência, a gente abre por transporte escolar, por vários tipos e tal. Agora, se aqui, né, eu olhei, não tem nenhum, vocês, e é obrigatório escolher um, não tem jeito, vocês podem escolher algum que for mais próximo possível, tá, do que tem aqui, e pode colocar na observação uma anotação aqui, olha, eu escolhi esse motivo porque era o mais próximo, mas o que está acontecendo exatamente é isso, isso e isso. A solução que tem. E por que é fechado aqui, gente, né? Porque às vezes muitos dizem, mas por que não deixa aberto? Porque se deixasse aberto, a gente ia ter 2.639.000 motivos de exclusão escolar. Porque cada um ia colocar um motivo diferente, uma grafia diferente, um jeito diferente, e isso depois, do ponto de vista de análise de dados, de montar aqui relatórios, para vocês avaliarem a situação do município, ia ficar muito difícil, porque ia ter, às vezes, motivo com um caso, ou motivos que, às vezes, daria para reunir no mesmo segmento e que está subdividido em 10. Então, do ponto de vista de análise, né, de gestão e análise de dado posterior, é importante que ele fique fechado, tá? Para depois fazer esses agrupamentos por motivos direitinho e vocês terem condições de melhores análises lá na aba relatórios. Então, só explicando assim por que a gente fez fechado, né? E esse fechado aqui, ele foi feito, também não foi aleatoriamente, né? Foi com base em muita pesquisa, pesquisa tanto junto à educação, como à assistência social, à saúde. A gente pegou o que é mais recorrente, né, dentro do cenário de violação de direitos de criança e adolescente, né, nessas 3 áreas. Pode escapar alguma coisa? Pode, né, com certeza. Aí, quando escapa, a solução é essa, colocar o que é mais próximo e fazer aqui uma observação. A gente está sempre fazendo uma revisão muito criteriosa e muito cuidado desses motivos e, eventualmente, a gente agrega algum outro novo para todos os estados, enfim, para a buscativa de maneira geral. Essa questão vai valer também aqui para a etapa de casos, tá? Eu estou aqui no caso, lembra que quando chega num caso, vou entrar aqui no caso, vocês podem, venho sempre o motivo que foi dado no alerta, aqui esse foi criança vítima de abuso ou violência sexual, que você, aí o técnico verificador pode concordar com esse motivo, ele pode chegar lá e falar, não, é isso mesmo, como ele pode falar, não, agora conversando com a família eu vi que não é exatamente isso, é outra questão, e não tem problema mudar, porque o alerta é só uma porta de entrada e esse motivo foi autodeclarado ali pela família. Quando o técnico vai conversando, né, mais detalhadamente, ele vê que tem outras questões ali. Então, ele pode concordar com o motivo, mas ele pode discordar. Então, ele pode marcar outras coisas aqui. E aqui pode marcar mais de uma coisa, né? Eu posso marcar quantos forem necessários que ele viu lá naquele momento. Isso é super importante, sabe, gente? Porque, sabe o motivo que mais aparece? Porque talvez ele seja o mais simples de identificação imediata. É desinteresse. Desinteresse pela escola. Vem muito isso no alerta.
menino que não quer nada. Quando o técnico chega lá, ele vê, porque assim, o que está por trás do desinteresse, né? Tem camadas ali que a gente precisa ver. Então, um desinteresse pela escola pode esconder uma situação de trabalho infantil. O menino morre de trabalhar, está super cansado, é claro que ele vai estar com interesse pela escola baixo. Então, o problema dele é o desinteresse ou é o trabalho infantil do ponto de vista da política pública? É o trabalho infantil, que é isso, para isso que serve a busca ativa escolar, para a gente identificar o que está acontecendo na real, porque se esse menino não conseguir parar de trabalhar, ele vai continuar sem condição de participar bem da escola. Então, é bem importante a gente abrir na hora da pesquisa esse olhar para as causas, né? Entre o alerta e causa, entendendo que isso se intensificou, tá? Então, aí aqui vocês vão marcar quantas forem importantes e necessárias, e se ainda assim achar que tem uma que não aparece, vai a mesma dica. Marca o que for mais próximo, e vocês têm aqui, tem vários lugares onde vocês podem fazer anotações, você pode colocar na análise técnica. Eu coloquei esse, mas a gente sentiu que tem mais outra questão também, que é isso, isso e isso. Anota na análise técnica, pode colocar aqui em anotações. Então, tem muitos campos onde vocês podem ir complementando o que vocês viram na análise. Mais alguma coisa? Nós temos duas perguntas aqui, Dani, no bate-papo, mas eu vou deixar a Ana Paula, que já tem muito tempo que a Ana Paula está com a mão levantada, e aí deixa ela falar e depois eu leio as perguntas, a gente encerra esse bloco e passa para a próxima aba. Tá. Oi, bom dia, Dani, tudo bom? Bom dia. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Como é que eu faço aí? Como é que essa importação da planilha ela é importada para o busca ativa? Quem é que faz essa importação? É o censo? É quem está responsável pelo censo? Que eu ainda não recebi essa importação do censo ainda. Beleza, ótima pergunta. Então, vamos lá. A planilha, é bom que a gente já entra até na próxima aba que eu queria trabalhar com vocês mesmo, que é essa daqui, ó, de configurações. Tá? Depois eu falo dessas outras partes aqui. Mas vamos lá, EducaCenso. Quando você entra em configurações, tem EducaCenso. Como é que funciona essa planilha? Todo município tem um técnico do censo escolar que preenche todos os dados, não é isso? Ele tem acesso lá ao site do INEP, que também é fechado igual do Buscativa. Tem login, tem senha, né? É uma pessoa bem específica que pode entrar. O INEP preparou uma planilha para a gente, do Buscativa escolar, que ele faz o seguinte, ele facilita a vida do município, porque ele puxa a relação de estudantes matriculados em um ano e a relação de estudantes matriculados no ano posterior, e cruza essas informações. Então, ele vê, por exemplo, que a Ana Paula, que estava matriculada em 2019, quando chegou em 2020, ela não foi localizada em nenhuma escola, nem pública, nem privada, nem do município onde ela estava, nem de nenhum outro município brasileiro. Por isso que o nome é não localizado. A gente não sabe o que aconteceu com esse estudante. Mas é um indício grande de abandono, que é o que a gente chama da perda da rede de um ano para o outro. Essa planilha de não localizados fica lá no site do INEP. E ela é uma planilha muito, muito específica, gente, porque o site do INEP, na hora que você entra, ele é assim, né? Um mar de planilhas e informações. Vou até abrir aqui para vocês verem. A gente tem um guiazinho. Entrei aqui no site da Buscativa. Vocês estão vendo ou parou de compartilhar? Estamos sim, Dani. Tá. Então, aqui no site da Buscativa Escolar, a gente tem a biblioteca. A biblioteca tem tudo, gente. E aí nós temos aqui, ó, o guia de importação estudantes não localizados do EducaCenso, tá? Vou abrir aqui para vocês só verem. Aqui a gente orienta como é que pega isso lá no site do INEP e traz aqui para a Buscativa Escolar, né? Quem faz isso, que é o coordenador operacional, né?
ou supervisor da educação, se não me engano, o supervisor institucional da educação, mas aí tem que entrar lá no Educacenso, tá vendo? Então vocês têm que combinar isso com o técnico do Educacenso do município de vocês, que aí ele vai entrar certinho no sistema, e aí tem o passe, ele vai aqui em matrícula inicial, depois ele vai em fechamento, depois ele vai em relatórios, aí quando ele for em relatórios, ele vai puxar esse relatório aqui específico, porque olha o tanto de coisa que ele pode puxar. Então, se ele puxar outro relatório, o sistema não vai ler, o nosso sistema da buscativa, então ele tem que puxar esse daqui certinho. Quando é que o técnico do censo vai poder fazer isso? Quando o censo estiver aberto. O censo não, esse site do INEP, ele não fica aberto o tempo todo, ele tem tempos no ano onde ele fica aberto para o município poder ir lá e postar os dados e depois retificar os dados. Eu acho que a próxima abertura do censo vai ser em maio. Então, o município que ainda não pegou sua planilha vai ter essa oportunidade de pegar nessa ocasião, tá? Então, e aí imagino que o INEP já vai liberar uma planilha mais atualizada, de 2021. Por que eu estou falando imagino? Porque nós do Unicef e da Undime, nós não vemos essa planilha, ela é específica de cada município. O INEP não mandou assim para a gente, não, porque são dados, né, que exigem um alto grau de confiabilidade. Então, só entra quem é o técnico do censo daquele município, ele vai pegar o dado, é só de vocês, né? Ninguém mais vê esse dado. Então, esse técnico foi lá, baixou, entregou isso para vocês que são coordenadores operacionais, vocês vão salvar isso no computador, e aí o que acontece? Não pode mexer nessa planilha. Por quê, gente? Porque isso daqui é código de computador. Para que a buscativa escolar consiga ler os dados que vem nessa planilha, e ela é uma planilha até simples, tá? Ela é toda em Excel. Mas para que a buscativa consiga ler, tem todo um código que está ali por trás. Então, ele vai bater lá o código da planilha com o código daqui. Se vocês mexem nessa planilha, o nosso código não lê mais. Porque, né, tecnologia tem essas limitações, ela é toda feita por código, então eu não posso importar qualquer planilha aqui para dentro, eu não posso mexer nela, porque o sistema não lê, ele não vai rastrear esses códigos. Então, a gente fala, olha, chegou, não mexe, não muda o brasão, não tira linha, não apaga nada, você importa ela exatamente da maneira como ela vem. Para importar, é só vir aqui, ó, importar a planilha, ela tá salva lá no computador de vocês, tá? Porque a pessoa do censo passou para vocês. Tá? Aí só você clicar aqui em qualquer lugar. E aí vocês vão pegar ela, né? Acha ela lá onde ela tá, não vou fazer isso porque eu não tenho uma. E aí anexa aqui, tá? Quando anexar, aí vai ficar aqui, ó. A planilha está na fila de importação. Porque o que acontece? Se tiver muito município importando ao mesmo tempo, vai entrando numa fila, porque o sistema é um só. Então, vai ficando lá na fila e à medida ele libera um município, ele passa para o outro. Mas isso fica aqui anotado para vocês, está na fila da importação. Se deu erro, aqui também vai dizer para vocês, né? Deu erro ao fazer a importação. Esse erro, muito provavelmente, vai ser por ter mexido na planilha. Pode eventualmente ter sido um bug. Ah, eu não mexi em nada e mesmo assim deu erro. Até pode dar um bug sim. Acontecendo isso, né? Aí vocês entrem em contato com os canais de suporte, que eles vão ver lá junto com os desenvolvedores que bug foi esse para poder liberar, ok? E aí o que acontece? Deu tudo certo, importei minha planilha, meu município tinha 50 não localizados, tá? Nessa planilha. Quando fez a importação, automaticamente, né? Vai ser gerado, tinha 50 nomes, vão ser gerados 50 alertas de não localizados, que vai ficar aqui em alerta pendente, tá? Vai aparecer aqui o nome da criança, o agente aqui é o Educacenso, então vai ter evasão reportada pelo Educacenso, porque aqui não foi um agente comunitário que foi lá no campo, fez o alerta junto com a família e tal, aqui foi automático, foi o sistema, então aparece aqui Educacenso, tá? Então aí vai ter lá essa relação todinha dos 50 que foi via Educacenso, vocês vão poder filtrar aqui, eu quero pegar só o que é Educacenso, aí vai aparecer a lista todinha de Educacenso para vocês, ok? Aí vocês vão abrir e ver esses alertas. O que acontece?
O INEP, porque para aceitar um alerta, aqui, eu vou até entrar na aba de alerta, para aceitar um alerta, precisa ter o endereço residencial da família, dado de localização. Por quê? Como é que eu vou depois mandar um técnico verificador ir na casa dessa família se eu não tenho o endereço dela? Então, só consegue aceitar alerta se tiver com endereço. E no alerta do Educacenso não veio endereço, porque na época que a gente fez a parceria com o INEP, ele não topou fornecer o endereço residencial da família, por uma questão também aí, né, de proteção dos dados. Ele informou a última escola que essa criança ou esse adolescente estudou. Então, o município tem que entrar em contato com essa escola para pegar esse endereço da família, porque a escola, né, faz a matrícula e tem esses dados. E aí, o que a gente tem que apoia vocês, que vocês não precisam ficar ligando de escola por escola, pôr o telefone assim, ó, pendurado no ombro e anotando no caderninho o endereço. A gente tem uma ferramenta aqui, tá vendo? Essa última aba, ó, quando você passa em cima dela, tem um menu que aparece, tá vendo? Tá escrito aqui, escolas. Quando vocês baixarem a planilha do Educacenso, vamos lá, 50 nomes de meninos. Desses 50 meninos, tinha 8 escolas. Eles estudaram em 8 escolas aí do município, estou chutando. O nome dessas escolas vai aparecer aqui para vocês, a relação do nome certinho delas, tá? Aí o que vocês precisam fazer? Entrar em contato com a escola para pegar o e-mail delas, se vocês não tiverem, né? Ou fala aí com a Secretaria de Educação, que deve ter a relação do e-mail de cada escola e tal, anota aqui esse e-mail. E aí, vocês vão enviar mensagens para essas escolas. Você pode enviar uma por uma, ou você pode selecionar todas e vem aqui, ó, enviar mensagem. Essa escola vai receber um e-mail falando assim, olá, aqui é a equipe do Buscativo Escolar no seu município, a gente tem aqui fulano, beltrano e ciclano, vai aparecer lá, né, quantos alunos são que estão como não localizados, a gente precisa atendê-los. Aí vem todo um textinho bonitinho do Buscativo explicando por que a gente precisa desse dado. E pede para a escola escrever esse endereço para você. Tem lá a linhazinha, Pedro, embaixo ele põe endereço do Pedro. Quando a escola digitar o endereço... Opa, se alguém puder fechar aí o microfone. Quando digitar lá o endereço do Pedro, a escola está lá digitando, automaticamente isso é preenchido aqui no alerta pendente também. O sistema lê lá o que a escola está preenchendo e automaticamente fica preenchido aqui. Aí não precisa ser vocês preenchendo um por um, tá? A escola preencheu. Então, na hora que você voltar aqui, a escola já fez, vai estar bonitinho só para vocês aceitarem. Se não tiver preenchido, é porque você fez o pedido lá para a escola e ela não atendeu. Aí você entra em contato. Poxa, eu te mandei um e-mail aí, você recebeu? Tinha 3 nomes, tinha 4 nomes, você pode ajudar a gente, etc. Então, isso facilita vocês aceitarem os alertas que chegarem via Educacenso. Isso só serve para o Educacenso, tá, gente? Porque no alerta lá, que é esse de porta em porta que o agente comunitário fez, não precisa, porque ele está lá no campo, ele já anotou o endereço. Isso só serve para aqueles do INEP, porque vieram sem endereço residencial. Beleza sobre Educacenso? Ainda não, Dani. Lucy tem uma pergunta que eu acho que é importante. Ela diz assim, ó. Bom dia, minha planilha do Educacenso veio com muitos alunos que estão matriculados. O que fazer? Rejeita o alerta. Se os alunos, é o que eu falei, é um indício, a gente não tem certeza se ele está fora da escola, né? Ali é um indício que ele pode estar, mas se dos meus 50 da minha planilha, eu verifiquei que 30 estão dentro da escola, pode rejeitar os 30 alertas. Para que eu vou trabalhar com um caso se o menino está bem, está na escola, está tudo ok? Eu vou cuidar só daqueles outros 20 que procedem e vou achar mais outros tantos sem ser pelo Educacenso, usando as outras estratégias aí de identificação. Então, rejeitar um alerta porque ele não procede é um processo gerencial da autonomia de vocês. Pode rejeitar, não tem problema nenhum. Se sabe, porque, gente, a gente sabe que as equipes são pequenas, então vocês têm que centrar esforços e energias
naquelas crianças e adolescentes que precisam. Aquele outro que está bem, está garantido, não vou olhar para isso agora. Ele já está na escola, está atendido, está ok. Eu vou olhar para esses 20 aqui, que da minha planilha pode ser que tenha alguma coisa errada aí. E mais outros tantos que eu vou achar fazendo outras estratégias. Ok? Ô, Dani. Ok, Dani, vamos só ver aqui quem é a fila, para a gente garantir que quem levantou a mão primeiro fala. Dani. Beleza. Então, a gente tem aqui uma pergunta e depois eu passo para a Barra da Estiva. A pergunta, Dani, é assim. Não entendi. Se o caso foi inserido por engano, como, por exemplo, o Educacenso, eu devo ir evoluindo o caso até rematrícula? Acho que Shirley entendeu que quando o caso foi inserido por engano, ela deve caminhar com esse caso. Aí depois que Dani responder, a gente abre aí para a Barra da Estiva. Não, gente, olha, a planilha do Educacenso, quando vocês baixam e o menino já está matriculado, está aqui em alerta pendente ainda, vocês rejeitam o alerta. Foi aquilo que eu expliquei, tem diferença entre que é alerta e caso. Né? Se você baixou a planilha do Educacenso e ele está dentro da escola, você rejeita esse alerta. Ah, puxa, mas sem querer, eu em vez de rejeitar, eu aceitei. Ele estava dentro da escola, mas eu aceitei ele. Virou caso. Aceitou, virou caso. Aí você pode vir aqui no caso, vou pegar um qualquer, tá? Aqui da Ana Beatriz. Né? Poxa, esse foi aquele caso que eu aceitei, não era para eu ter aceito, porque eu já sei que o menino estava dentro da escola. Então eu vou lá e cancelo. Cancelo, porque aí sim foi inserido por engano, tá? Então tem duas possibilidades. Ou eu já rejeito lá ainda na fase de alerta, que ele nem virou caso ainda. Então eu posso rejeitar lá, se não proceder. Se eu aceitei e virou caso, e aí eu vi que não procede, ou porque eu aceitei sem querer, eu entendi errado, não sei o quê, eu tenho como corrigir, vou lá e ponho inserido por engano. Ou, às vezes, eu até aceitei, comecei a trabalhar, depois é que eu vi que tinha alguma coisa errada com aquele caso, eu vou lá e cancelo ele por esse motivo. Tá? Então, tem essas duas possibilidades de fazer uma retirada de um caso, ou rejeitando o alerta, ou depois quando ele está aqui nessa fase de caso, e aí se foi realmente essa questão, né, que acabou aceitando sem dever, vem aqui e coloca no cancelamento inserido por engano. E não tem problema, gente, vocês não precisam ter medo de usar essas coisas, porque isso é só gerencial para vocês mesmos. Tá? Nem Unicef, nem um DIME, nem nenhum órgão de controle vai ficar em cima de vocês para ver, nossa, mas aqui, ó, cancelou 300 casos porque foi por engano. Não é isso, a ideia não é essa. Essas ferramentas existem aqui para facilitar a vida de vocês, né, no gerenciamento de cada caso de criança e adolescente que vocês estão em mãos. Então, vocês têm mais é que usar essas ferramentas para facilitar o trabalho de vocês. O que a gente fala é só sempre ter cuidado, né? Entender o que é alerta, entender, né, a diferença entre alerta e caso. Um é só a porta de entrada, o outro tá valendo, agora eu estou dizendo que tá. Por que eu estou rejeitando, por que eu estou cancelando, né? Compreendendo para que serve, tem mais é que utilizar todas as ferramentas que existem aqui dentro. Oi, Dani, posso falar? Agora, Barra da Estiva. Muito obrigado, Anne. Bom dia a todo mundo. Prazer estar aqui. Bom dia, Dani. Gratidão pelas explicações, já bem importantes ouvi-la, né? Enfim, eu sou novo no programa aqui, estou incumbido do programa desde o ano passado, mas efetivamente, devido a diversas questões, a gente só conseguiu iniciar os trabalhos a partir de agosto, né? Retomar os trabalhos que os outros colegas haviam já iniciado. E em diversos problemas, como todo mundo sabe, dentro da gestão municipal, a gente tem, desde de março agora, efetivando novamente a intersetorialidade. E aí, um grande desafio, desde que eu comecei a estudar a plataforma, estudar o material do Buscativa, foi olhar essa planilha do Educacenso, que no nosso caso aqui, para vocês terem ideia, a gente tem, em média, quando a planilha foi inserida, quase 10% do nosso público está lá colocado como não identificado. E a gente, assim, um dilema, né, porque eu sou eu sozinho,
né? E aí estou conseguindo suporte agora de uma outra colega e também de uma outra colega da Secretaria de Assistência Social, mas eu vou ter que ficar o telefone com 320 escolas, né, para identificar esses casos. Massa, Dani trouxe aqui uma possibilidade que já vai ajudar. Inclusive, eu estava tentando usar essa ferramenta ano passado, no final do ano. Ela estava passando por algumas consistências, né? Foi, mas ela deu problema. Isso. Verdade. Aí, até agora, eu não consegui usá-la ainda com os secretários escolares, né? E tipo assim, será que nessa ferramenta a gente não conseguiria trazer mais informação, Dani? Porque, veja, se você... Márcia, eu consigo o endereço, mas aí vem outra questão. Será que essa criança está fora ou dentro da escola? Se aquele caso, principalmente agora em pandemia, 2 anos quase, sem a gente ter uma realidade, né, concreta dessas crianças e adolescentes, será que a última escola conseguiria trazer mais informações através daquela ferramenta? Porque senão eu vou ter que voltar a ligar para a escola, então não dá, entende o que eu quero dizer? Tipo assim, ela consegue me dar o endereço, mas o endereço não me diz se as crianças estão ou não na escola. Eu ainda não posso acionar uma equipe, porque inclusive não tenho ainda uma equipe efetiva, né? E aí, quem tem sido meus grandes parceiros na identificação até o momento são os diretores escolares mesmo, junto com alguns secretários que têm feito essa busca. A gente está, assim, feliz que para agora a gente já tem um assistente social que está sendo disponibilizado pela Secretaria de Assistência Social, junto com os agentes de saúde, que também já levantam algumas informações. Mas de informação concreta, nesse momento eu tenho uma parceria efetiva dos diretores. E aí, ou seja, eu consigo a informação do endereço, mas e para mim conseguir a informação que está ou não na escola? Vou ter que ligar de novo pelos 300, são 305 casos que eu tenho hoje de não encontrados. Casos não, 305 números de crianças e adolescentes não encontrados pela planilha. Então, assim, existiria alguma orientação, alguma outra coisa, algum cruzamento que a gente possa fazer para diminuir esse volume? Eu vou ter que ligar escola por escola? Então, na ferramenta não, a ferramenta é exclusiva só para facilitar o endereço. O que eu sugiro? Você está com essa planilha aí de não localizados, você subdivide ela por escolas, manda um e-mail para essas escolas e bate com elas, né? Ou vocês têm aí, enfim, como fazer, não sei, você tem um departamento de matrícula aí na sua secretaria, alguma coisa assim, porque outra ideia seria você conversar aí nesse departamento de matrícula, ver a relação dos estudantes todos e fazer um depara, né, do que vem do não localizados com o que vocês têm registrado aí na secretaria. Então, você pode fazer isso ou centralizado na secretaria nesse departamento, ou descentralizado diretamente com as escolas. Mas não tem jeito, né? Vai ter que entrar em contato, assim, a gente entende que as equipes são pequenas, todo mundo está muito assoberbado, tem muitos trabalhos, mas assim, não tem jeito, porque assim, o negócio da busca ativa, gente, é porque assim, a gente está olhando criança por criança, né? Isso é super importante, super legal, porque cada um importa, né? Cada um deles tem direito à educação, mas a gente sabe que isso dá muito mais trabalho, é muito mais desafiante, principalmente pensando em equipes pequenas, mas não tem outro jeito. Se a gente não olhar para cada um, a gente não consegue enxergar aqueles que têm mais dificuldades e que estão precisando mais do nosso apoio, né? Então, o que eu indicaria para otimizar para você seria esse caminho de você pegar essa lista que está lá salva no seu computador, entrar em contato aí com esse departamento ou, não sei, mandar um e-mail para essas escolas, chamar uma reunião das escolas. Enfim, você tem que também buscar aí dentro da sua secretaria, né, as áreas que têm essa relação mais direta com as escolas para te ajudar nesse trabalho, para você não fazer tão no picadinho de ligar de escola por escola, mas deve ter aí, estou imaginando que se tem 300, você tem um município grande e sua secretaria deve ter algumas divisões aí, né, ou de matrícula, ou da parte pedagógica, que tem mais contato com essas escolas, e aí você vai falar, olha, eu estou precisando, aí ou vai chamar uma reunião, ou vai mandar um comunicado pedindo, e isso vai ser oficializado, né, pelo e-mail da escola, ou você vai ter acesso a esse sistema, enfim, são esses mecanismos que você vai ter que usar aí para fazer esse depara. De qualquer forma, vai estar tudo aqui no alerta pendente. Aí quando você fez esse depara seu, você viu lá que 100 nomes não procedem. Aí você rejeita esses 100 e vai trabalhar com aqueles
sem que você precisa. Ô, Dani, rapidinho, só para completar, para passar para os outros também. Mas eu, inclusive, vou usar um termo entre aspas, que brochei quando eu fui usar a ferramenta, porque eu achei que a ferramenta das escolas daria a possibilidade da escola dar retorno já imediato de algumas outras informações de relevância, né? Ela não é para isso, Ela não, ela é uma ferramenta para endereço só. Então, mas, por exemplo, numa mesma convocação que eu levo à escola, ela já poderia me dar, assim, qual a última observação daquele aluno, por exemplo, entende? Já evitaria uma série, já me facilitaria bastante. Sim, mas a gente não tem, a gente tem coisa que a tecnologia dá conta de responder, outras não. Outras é a vida real lá acontecendo e, enfim, a gente tem algumas limitações aqui. Tudo bem, obrigado. Anne, eu tenho uma pergunta. Eliane, né? Pode... Isso. Olha lá, Eliane. Bom dia a todas, né? Todos, Anne, Daniele. É o seguinte, aqui em minha cidade, de Canarana, nós temos um sistema chamado CIG1. Outra cidade tem um sistema Bravo. Esses alunos que foram informados pelo Educacenso, a gente faz a busca, eu fiz a busca pelo sistema e não está matriculado na rede. Já procurei o CAD único para ver se eles poderiam me ajudar, de qualquer forma, a localizar esses alunos, não consegui. Já fui na assistente social, conselho tutelar, todos os meios possíveis que eu poderia estar localizando esses alunos, porém eu não obtive êxito. Esses alunos, eu posso cancelar o caso? Pode, se você fez todas as alternativas e não consegue de jeito nenhum localizar, pode ser que ele tenha mudado e ninguém tem notícia, né? Justamente. E aí isso acontece muito. Eu não sei, assim, ele morava na casa X, falou com a vizinha fala, ai, ninguém tem notícia. Se fosse nesses casos extremos, que você não conseguiu, né, nem com a comunidade, nem com a escola, nem com a assistência, nem com o conselho, aí você pode cancelar. Tem lá aquela opção de criança não localizada, né? Alguns eu até consegui. Falava assim, mudou, agora a gente não sabe para onde foi, né? Aí eu fui lá e cancelei. Aí teve outros que eu fiquei assim receiosa de cancelar, com medo, mas eu já procurei todos os meios e não consegui, então eu vou optar por cancelar. E outro porém, o ano passado eu fiz a importação da planilha, porém, com algum tempo depois apareceu uma mensagem para mim no meu e-mail que tinha dado erro, né? Então, eu não tive a lista, eu estou ainda com a lista daqueles alunos reportados pelo Educacenso de 2018 ainda. De 2019, eu não consegui. Aí, os alunos que eu estou conseguindo agora, são alunos que minha equipe e eu detectamos fora da escola, no campo, entendeu? E a gente está fazendo alerta. Então, não tem problema, e eu posso baixar o censo quando abrir o próximo agora? Pode baixar sem problema, quando abrir você baixa e continua fazendo a buscativa do campo. Pronto. Porque gente, a criança e o adolescente que está mais excluído, mais invisível da política pública, ele não vai aparecer na planilha do Educacenso. Justamente. O Educacenso é aquele que em algum momento já teve na escola. Isso. Claro que a gente tem que olhar para ele também, é importante, mas ele já teve na escola, a família já pediu uma vaga, mas tem aqueles que a família não conseguiu nem chegar até esse serviço que é o da escola, né? Às vezes ela não conseguiu chegar a nenhum serviço, né? Nem o da escola, ela não conseguiu chegar a nenhum serviço público. E esse que é o mais invisível é o mais vulnerável e que é esse trabalho de campo que ajuda a achar. Esse trabalho de campo é muito potente para a gente achar os mais vulneráveis, gente. Verdade, inclusive, nós conseguimos bater a meta na edição anterior, não com aquela lista do Educacenso, e sim com aluno de campo, que a gente saiu para o campo e aluno que estava fora da escola. Pois é, isso é muito importante, por isso que a gente fala assim, não dá para fazer o Buscativa só com planilha de Educacenso. Justamente. Tem que compor uma série de coisas. Pode usar do Educacenso? Pode, ela é uma porta de entrada boa, mas tem que fazer o campo, tem que conversar com a assistência social, com o pessoal lá do CAD único, porque eles vão ter dados. Agente social, agente comunitário, né, de saúde.
Isso, agente comunitário de saúde, conselho tutelar, todo mundo que faz campo, né, que faz campo, que eu digo que tem trabalho territorial, é um aliado importante que pode ajudar nessa identificação. E é bem, bem importante, né? Eu gosto muito de frisar isso, porque senão a gente acaba trabalhando só com a planilha do Educacenso, que é ficar preso em sistema, e a gente não vai atrás do sujeito que precisa, que está lá mais necessitado aí de uma atuação da política pública. Inclusive, a gente fez um comitê gestor justamente com esse pessoal, incluindo promotoria pública, conselho tutelar, assistente social, agente comunitário de saúde, né? Esse pessoal que trabalha no campo, porque eles podem estar ajudando melhor do que qualquer outra pessoa. Então é só isso, viu? Para não tomar o tempo. Obrigada, Eliane. Dani, tem aqui várias mensagens te agradecendo por esse momento, outras reivindicando outros momentos como esse. Aí eu aproveito para puxar a orelha de quem não fez o curso ainda, porque o curso EAD ele é de extrema importância para preparar o coordenador operacional e todos os outros envolvidos. Então, às vezes tem dúvidas que podem ser fortalecidas assim no termo da resolução dela, né, lá com o curso. Então, quero aproveitar aqui para fazer esse apelo ao curso. E aí, Dani, tenho só uma pergunta pedindo que você repita quais são as três justificativas para encerrar o caso. E outra que pede para você falar sobre a gestão dos casos. E aí você pode seguir também aí sua apresentação. Tá. E nós vamos ter que dar um teto, né, Anne? Porque já são 11h30. Eu vou precisar entrar num outro evento. Mas vamos terminar esse aqui. Vocês estão afiados, viu? Ninguém fez pergunta simples, não. É sinal de que está mergulhado na busca ativa. Sabe como eu sei que não está mergulhado na busca ativa? Quando faz a pergunta só assim, como é que eu troco minha senha? Aí eu já sei, que nem está usando muito. Aí vocês não, vocês só fizeram pergunta de quem realmente está mergulhado. Dani, eu estou aqui quase chorando, minha filha, porque todos os dias eu é mergulhada nesse busca ativa e eu só faço me escabelar, porque eu tento compreender, tento resolver os problemas e assim, sabe? Agora mesmo eu estou falando aqui de minha coordenadora, gente do céu, é o tempo todo a gente mergulhado nessa plataforma e são muitas dúvidas, viu? Mas vamos lá, eu quero que você chore de alegria. Peraí, vamos lá devagar que a gente consegue. Vou lá para a primeira do cancelamento. Então, o que eu fiz? Eu entrei na aba casos, vou voltar aqui. A aba casos são os casos todos que vocês têm lá, né? A relação toda. Eu não sei se vocês já viram aqui, viu, gente? Para facilitar a vida de vocês, vocês podem filtrar. Eu quero trabalhar com... É porque eu estou sem nenhum caso atrasado aqui, ó. Esse meu município tá joinha. Mas vocês podem filtrar aqui por estar... Ah, tem, ó, tá vendo? Vou pegar logo meus casos atrasados todos. Se você colocar aqui em status do caso, você já aparece todos para você. Do ponto de vista gerencial, né, se vocês quiserem assim, ó, eu quero dar uma organizada, então eu vou pegar tudo que está atrasado. Vem aqui e filtra. Aí você já trabalha aqui com o Eupídio, a Maria Ângela e o Pedro Paulo Rangel. Eu também... Outra forma importante, que é legal, eu quero pegar pelo risco. O risco é aquele que corre, né, o maior risco aí de vida da criança e do adolescente. Vou pegar logo tudo que é alto risco. E aí, quando eu cruzei, inclusive, alto risco com atraso, olha aqui, a Maria Ângela e o Pedro, além de estar em alto risco, está em atraso. Opa, da minha lista de 10 casos, eu vou pegar logo esses dois. Porque esses aqui exigem... né, um trabalho bem mais rápido aí da minha equipe, porque está em atraso e o motivo é de alto risco. Essa menina e esse menino aqui podem estar numa situação muito preocupante. Então, por isso que eu tô falando, quando a gente aprende as ferramentas, a gente tem mais que explorar elas, porque elas vão facilitar a gestão das informações aqui. Tá? Então, uma boa forma de vocês trabalharem aqui nos casos é ir fazendo esses filtros para tomar decisões assim. Você não precisa ir aleatório. Pega o que está em atraso, pega o que é de alto risco, sei lá, quero pegar todos que moram por bairro, porque a gente vai fazer uma força-tarefa agora de mandar
técnico verificador fazer pesquisa. Então, eu vou pegar todo mundo que está em pesquisa e todo mundo que é do bairro X. E aí eu vou agora organizar o atendimento lá para o bairro Alto Branco na etapa de pesquisa. Ou então eu não preciso por bairro, mas eu preciso por etapa, porque está na hora da gente mandar técnico para o campo. Filtra tudo que está na etapa de pesquisa para organizar. Olha, eu tenho, sei lá, 20 casos na etapa de pesquisa, então vou ter que começar a segmentar, né, os técnicos para mandar uma parte fazer esse, outra parte fazer aquilo. E como é que eu segmento isso? Vamos juntar a etapa com alto risco, que eles têm que primeiro fazer isso, ou vamos juntar a etapa com bairro, para a gente ir fazendo essa organização. Então, a filtragem não está aqui aleatória, ela precisa ajudar vocês a tomar essas decisões para ir fazendo a evolução dos casos, tá? Então, vou entrar aqui na Maria Luna, que foi o primeiro que eu peguei aqui, para a gente. Então, eu entrei num caso específico, tá? Da Maria Luna, e vou aqui em evolução do caso. Aqui é a etapa, igualzinha a metodologia do Buscativa descreve, né? Tá aqui na etapa de pesquisa. Eu posso cancelar um caso a qualquer momento. Aqui já virou caso, aqui era o alerta, tá? O alerta é outro status. De pesquisa até quarta observação já é gestão do caso, é evolução desse caso. Eu posso cancelar ele em qualquer etapa que ele estiver aqui, qualquer uma dessas. Para isso é só eu vir aqui em cancelar o caso e escolher o motivo, tá? Então, caso inserido por engano foi um desses que a gente tratou, né? Acabou aceitando um alerta que não procedia, ou o alerta procedia, mas depois lá na frente eu vi que era outra coisa, então pode usar caso inserido por engano. Duplicado, às vezes acontece, viu, gente, de colocar a mesma criança 2 vezes. Óbito, não foi encontrada, que a colega que já falou, esgotei, e eu imagino a preocupação dela, eu também ficaria preocupada, né, porque a gente quer esgotar, não é possível que eu não vou achar esse menino. Mas, assim, às vezes acontece de não achar mesmo, assim, esgotou todas as possibilidades, infelizmente eu vou ter que marcar isso, não tem outro jeito. E a mudança de município e estado, tá? Então, são essas 5 possibilidades aqui de cancelamento que vocês podem usar. Lembrando que o cancelamento feito na etapa de observações tem impacto no cumprimento da meta, porque o sistema puxa o cumprimento da meta a partir daqui, mais os casos concluídos. Se eu cancelei, eu não vou, claro, vai decrementar, né, gente? Se eu cancelei um rematriculado, é um a menos que eu tenho no atingimento da meta. Então, pode cancelar depois de observação? Pode, mas faça com critério, tá? A gente está vendo um município aí que cancelou milhões de casos depois da observação e a gente viu que vai dar problema, porque a meta, ele vai ter muito mais dificuldade de alcançar a meta dele. Então, assim, pode cancelar, mas tenha esse cuidado. Outra coisa que a gente viu que eu acho importante alertar vocês. Às vezes a gente tem uma cultura na gestão pública que quando chega uma nova gestão ou um novo grupo, não sei o quê, eu vou zerar tudo para partir do zero, vou começar tudo de novo, isso daqui era coisa que ficou para trás, porque ou é da outra gestão, ou é do outro cara que estava na Buscativa e não está mais, então eu vou zerar. Essa lógica não cabe na Buscativa escolar, né? Por quê? A plataforma, ela é acumulativa, ela vai acumulando os dados que o município produz ao longo do tempo, porque nós estamos falando aqui de atendimento da política pública e não do governo X ou Y. Então, se você cancela tudo para zerar, isso vai ter impacto lá na sua meta, e isso aconteceu, viu? Tem município que zerou tudo que ele tinha feito de rematrícula. E aí como é que a gente vai fazer agora? Eu tinha 9, eu cancelei tudo, nesse ímpeto, sabe? Eu vou zerar a partir do zero. Não existe isso. Buscativa é para vocês terem linha de base de longo prazo, para entender como é que a exclusão escolar se comporta no município ao longo do tempo, fazer comparativos. Olha, 4 anos atrás era assim, agora está assim. Então, tudo nela é acumulado. Se você zerar aqui, esse zerado vai aparecer para você e vai impactar na sua meta. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa questão do cancelamento e fazer realmente quando acha que procede, tá?
Aí, além disso, alguém perguntou, Anne, foi que tinha a ver com casos também, você me relembra? Você já respondeu, que foi os 3 motivos de encerramento do caso. E depois tinha uma outra pergunta. Já não... Era falar sobre a gestão dos casos. Ah, gestão. Essa etapa de gestão, né? Deixa eu ver um caso que esteja em gestão. Deixa eu ver se tem algum aqui. Como é que está seu tempo, Dani? Você consegue... Já estourou. Tá. Porque a gente tem algumas pessoas inscritas, mas a primeira foi Jaqueline. Então, eu recomendo que Anne e Grace coloque no bate-papo para a gente tentar responder por conta do horário de Dani. Pode ser, gente? Não achei um caso que esteja em gestão, mas eu vou pegar um aqui. Ó, pesquisa e análise técnica, foi o técnico verificador que foi lá na casa da família, fez a abordagem e preencheu, tá? Vou pegar um que está em rematrícula, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Desculpa. Vou pegar aqui. Então, vamos lá. Esse caso aqui da Daiane, que já está mais adiantado. Então, um agente deu um alerta, aí um técnico verificador fez a pesquisa, ou seja, foi lá na casa dela, conversou, preencheu todo esse formulário aqui, fez a análise técnica, que é só o resuminho do que ele encontrou lá na casa da família, tá? E passou esse caso para o supervisor institucional da área dele, né? Esse caso caiu aqui, na etapa de gestão do caso. A gestão do caso é olhando para o que esse caso tem, para os dados da Daiane, né? Eu vou olhar agora, eu vou saber que a Daiane estava grávida, que a mãe da Daiane, ou a família da Daiane não vive em altíssima vulnerabilidade, que ganha menos de um salário mínimo, que a Daiane trabalhava, que além de trabalhar, ela, sei lá, o companheiro abandonou e ela estava grávida. Vocês vão ter um monte de dados que veio da pesquisa e da análise técnica. Aí na gestão do dado agora, com base nisso que eu sei da Daiane, que providências a gente tem que tomar. Essas providências vão variar muito, vai depender do que esse caso requerer. E essas providências podem ser da educação, podem ser da assistência, podem ser da saúde, podem ser do conselho tutelar. Aí vai depender quem vocês precisam acionar. O que a gente recomenda? Que vocês façam reuniões periódicas, e aí essa periodicidade vocês vão definir, cada município tem a sua, mas tenha reuniões periódicas, que pode ser presencial, que pode ser online, para discutir os casos. Olha, vamos pegar aqui dessa quinzena, tem 15 casos na nossa quinzena, ou 20 casos. Vamos olhar todos e vamos ver o que precisa dar de encaminhamento a eles. Então, poderia, né, indicar aqui que a Daiane vai precisar ser atendida na unidade básica de saúde lá do território onde ela mora. Ou não, ela vai ter que ser atendida no hospital X, porque é um que tem um serviço de atendimento de adolescente grávida. Estou falando alto aqui porque eu vi gravidez. Ou então podia ser, nossa, a gente vai ter que encaminhar lá para o CRAS, né, para a família ver se é cadastrada no CAD único, lá para receber o Auxílio Brasil. Então, o serviço que vai ser acionado depende do que for necessário para esse caso. E a gestão aqui é a anotação disso que vocês fizeram. A gente mandou para tal lugar, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Você vai só descrever muito rapidamente que encaminhamento dentro da política pública foi feito. Olha, tinha uma situação de violência envolvida, a gente acionou o Conselho Tutelar. Você descreve aqui. Então, a gestão do caso é muito a parte intersetorial da buscativa escolar, que é esse acionamento dos serviços que foi feito, e aí a anotação disso aqui, tá? Aí, feito isso, vem para a próxima etapa, que é da rematrícula. Lembrando que na vida real, isso não segue tão bonitinho assim, tá? Mas em termos de anotar, de registrar, tem que seguir esse passo a passo.